Olá pessoal, shalom, shalom, Kertov, muito bom dia, Orem Balahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o sexto dia da semana. Hoje, dia dos preparativos, né? Dia de prepararmos para receber o Shabat. Então, é dia de fazer as halot, é dia de preparar o vinho, o suco, preparar a mesa, deixar tudo pronto, colocarmos as velas de Shabat, né? Já neste Shabat não temos a nossa Hanukkah, mas como falamos, vai ter ano que nós vamos ter dois Shabbatot dentro dos 8 dias da festa de Hanukkah, né? Mas esse ano não foi. Só foi no Shabat anterior que nós tivemos um Shabat com a festividade de Hanukkah. Mas esse Shabat é um Shabat normal, né? Shabat da Parashá que estaremos estudando, a Parashá Vaigash, a 11ª porção, e o serviço de Kabbalat Shabbat e os demais serviços. Já foi anunciado, e eu só quero aqui então reforçar que neste Shabat não haverá transmissão pela nossa sinagoga, ok? Nós não estaremos transmitindo o serviço por Criciúma devido à viagem para Curitiba. Então, já estaremos em Curitiba, permitindo Hashem, estaremos em Curitiba e lá então tratando de assuntos da sinagoga e que lá então vamos guardar e celebrar o Shabat com as festividades. Então eu vou estar postando no grupo, né, sim, o link para que você possa nos acompanhar e também rezar conosco em todos os serviços, ok? Então devemos nos preparar aí para o Shabat. Eu quero também pedir a todos que rezem em favor dessa viagem, né, pela saúde, meio debilitado, mas está tudo certo, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos também e vamos nos preparar para recebermos o Shabat. Vamos fechar a semana, né? Lembra que nós falamos isso no Shabat anterior? A semana, hoje nós estamos no sexto dia. Nós vamos estar no sexto dia. O sétimo é o Shabat. Então, quando é que nós vamos fechar a semana? Só no Shabat. No Shabat nós encerramos a semana. Só que aí o Shabat é o dia só para descansar. Então, tudo que Deus ele nos concedeu, Baruch Hashem, está tudo muito bom. Nós agradecemos a Ele, tudo que Ele nos deu até aqui, né? Tá tudo muito bem, tudo muito bom. Agora é Shabat, agora é dia de eu parar tudo. Não tenho que ficar pensando, eu deixei de fazer isso, eu deixei de comprar aquilo, eu deixei de ganhar dinheiro aqui. Não, fique tranquilo, tá tudo muito bom. Você está vivo, está com saúde, tem o alimento, Baruch Hashem por isso. Vamos agora, após o pôr do sol, nos dedicar somente com o Shabat. Esquece, entre lá na ilha, fique lá na ilha, né? Não saia da ilha até o final da Havdalah. E aí isso tudo traz para nós muita bênção, né? Isso traz bênção na nossa vida, tá bom? Então, Shabat vai ser de Curitiba, no Paraná, pela sinagoga de Curitiba. Hoje já estamos então no dia 26 de dezembro, a festa já passou para os cristãos, né? Nós seguimos aí a nossa vida, nós também celebramos a nossa festa, celebramos Hanukkah, e os cristãos celebraram as suas festas. Agora, dentro de alguns dias, eles estarão celebrando os 7 dias, né? Estarão celebrando mais uma festividade, que é a virada do ano. Nós também não nos envolvemos com essa festividade, vamos dormir cedo, vamos dormir normal, não vamos esperar, acho que é na outra quinta, né? É 1º de janeiro,
também é um ano de festa, virada de ano para os cristãos. E o que nós vamos fazer, nós judeus? Nós não vamos lá na praia, né? Não vamos pular as ondas, nada disso. Quinta-feira, quarta-feira, que é a véspera do ano novo cristão, vamos jantar normal, vamos dormir normal, não vamos esperar foguete, não vamos esperar nada. Vamos viver a nossa vida normal. Respeitamos, é uma festa cristã, assim como o Natal, que já falamos, mas é uma festa que nós não nos envolvemos, porque envolve idolatria. Idolatria. E nós temos que fugir da idolatria. Eu não posso lá jantar na casa do meu amigo, da minha mãe, eles estão celebrando. Não convém. Vou dizer que você não vá, porque eu não mando na vida de ninguém. Né? Então, cada um sabe de si, mas tem como. Por ser uma festa pagã, nós temos que fugir da idolatria, porque a idolatria é uma coisa que traz abominação. É uma coisa abominável e traz sobre quem pratica coisas terríveis. Deus realmente abomina essas coisas. Então, deixa os cristãos celebrar. Deixe os seus parentes, explique para eles, olha, eu não celebro mais, eu estou vivendo uma vida, uma fé, hoje eu vivo uma fé de acordo com explique para as pessoas, eles vão ficar bravos, paciência, amanhã vai estar tudo bem de novo. É assim que acontece, tá bom? Não se preocupe. A gente fala isso por experiência de anos e anos que a gente vive dentro do judaísmo, tá bom? No fim, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, tá certo? Mas vamos seguindo a nossa vida. Quarta-feira, meia-noite, começa a virada, e nós, meia-noite, já temos dormindo, né? E no outro dia é dia de trabalho. Vai ser mais um feriado? Mas para nós é dia normal, tá certo? Bom, então, a você que hoje também está completando mais um ano de vida, dia 26 de dezembro, parabéns, paz ao povo, felicidade e que Hashem lhe abençoe grandemente. Hoje, 26 de dezembro, 6 do mês de Tevet. Vamos então à leitura das duas últimas Aliyot da Parashá Vaigash, a 11ª porção. A leitura de hoje está no capítulo 47 46 de Bereshit Gênesis, do verso 28 até o 47, verso 27. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim venatan et torato, Baru atah Adonai noten hatorah. E Judá mandou adiante dele para José, para preparar-lhes lugar em Goshen. E foram à terra de Goshen, e aprontou José seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, em Goshen. E tendo-se-lhe apresentado, atirou-se sobre o seu pescoço e chorou muito sobre seu pescoço. E disse Israel a José: já posso morrer agora, depois de ver teu rosto, pois ainda vives. E disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e anunciarei ao faraó, e dir-lhe-ei, meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens eram pastores, pois eram homens de gado, e seus rebanhos, e suas vacas, e tudo que era deles trouxeram. E quando vos chamar o faraó, e vos perguntar, quais são os vossos ofícios, e direis, homens de gado foram teus servos, desde nossa mocidade até agora, também nossos pais, para que fiquem na terra de Goshen, pois é abominação para os egípcios todo pastor de ovelhas. E foi José e anunciou ao faraó e disse: meu pai, meus irmãos e seus rebanhos e seu gado
e tudo que é deles vieram da terra de Canaã. E ei-los aqui na terra de Goshen. E uma parte de seus irmãos levou 5 homens e apresentou-os diante do faraó. E disse o faraó a seus irmãos: quais são os vossos ofícios? E disseram ao faraó: pastores de rebanho são teus servos, também nós, também nossos pais. E disseram ao faraó: para morar nessa terra viemos, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, pois é forte a fome na terra de Canaã. E agora te rogamos, fiquem teus servos na terra de Goshen. E falou o faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. O melhor da terra faz ficar a teu pai e a teus irmãos, estejam na terra de Goshen. E se souber que há entre eles homens capazes, pô-lo-ás por chefes de gado sobre o que é meu. E trouxe José a Jacó seu pai, e pô-lo diante do faraó. E abençoou Jacó ao faraó. E disse o faraó a Jacó: quantos são os dias de teus anos de vida? E disse Jacó ao faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não alcançaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E abençoou Jacó ao faraó e saiu de diante do faraó. E José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhe posse na terra do Egito, no melhor da terra de Ramsés, como ordenara o faraó. E sustentou José a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, e deu-lhes pão segundo o número de crianças, e pão não havia em toda a terra, porque muito forte foi a fome, e debilitou-se a terra do Egito e a terra de Canaã pela fome. E recolheu José todo o dinheiro encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã pelo alimento que eles compravam. E trouxe José a prata à casa do faraó. E terminou-se a prata da terra do Egito e da terra de Canaã. E veio todo o Egito a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos diante de si por ter acabado a prata. E disse José: dai vosso gado, e vos darei por vosso gado, se acabou a prata. E trouxeram seu gado a José, e deu-lhes José pão pelos cavalos, pelos rebanhos, pelo gado e pelos jumentos, e sustentou-os com pão por todo seu gado naquele ano. E acabou-se aquele ano, e vieram-lhe no segundo ano, e disseram: não ocultaremos de meu senhor, por certo, se terminou a prata e o gado é de meu senhor, nada ficou diante de meu senhor, salvo nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos a teus olhos, também nós, também nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra pelo pão, e seremos nós e a nossa terra escravos para o faraó. Dai-nos semente e viveremos, e não morreremos, e a terra não se desolará. E comprou José toda a terra do Egito para o faraó, porque venderam os egípcios cada um seu campo, pois se agravou sobre eles a fome. E ficou a terra para o faraó, e ao povo fê-lo trocar de cidades, de uma a outra extremidade de todo o território do Egito. Somente na terra dos sacerdotes não comprou, porque ela era porção fixada para os sacerdotes da parte do faraó, e comiam a porção que lhes dava o faraó. Portanto, não venderam sua terra. E disse José ao povo: eis que vos comprei hoje e a vossa terra para o faraó.
tomai semente e semeareis a terra, e nos tempos das colheitas dareis o quinto ao faraó, e aos 4 partes serão para vós, para a semente do campo e para vosso alimento, e para os que estão em vossas casas, e para que comam vossas crianças. E disseram: a vida nos deste, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos do faraó. E estabeleceu José por estatuto até este dia sobre a terra do Egito para o faraó, o quinto, somente a terra dos sacerdotes não foi para o faraó. E esteve Israel na terra do Egito, na terra de Goshen, e adquiriram possessões e frutificaram, e multiplicaram-se muito. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan לנו תורת אמת, והיו לנו אתה בתוכנו, Baruch atah Adonai noten haTorá. Chegamos então ao final da quinta aliá, da Parashá desta manhã, ou melhor, da sexta e sétima aliot, da Parashá, encerrando aqui a leitura da Parashá Vaigash, e na próxima semana, então, iniciamos a Parashá Vayhi, que é a 12ª porção, concluindo toda a história dos patriarcas, a história do nosso povo, e entrando então ao final da Parashá Vayhi, no outro Shabat, então, já iniciando o livro de Shemot, o segundo livro de nossa bendita Torá. E hoje concluímos então essa leitura. Jacó vem para o Egito com a sua família, eles se instalam em Goshen, né, porque ali era uma terra boa, não tinha idolatria, e eles viveram ali, o povo de Israel viveu nessa terra, e José seguiu administrando todo o governo do Egito, trazendo para o governo muita herança, muitos bens. O Egito cresceu muito mais com a administração de José. Isso nos lembra também da época, como temos falado, né? Na época em que o rei da Espanha, ele decretou que os judeus deveriam deixar a Espanha ir embora, né? Mas o rei da Espanha chamou o ministro das Finanças. E quem era o ministro das Finanças? O senhor Abravanel. E o rei então disse: todos estão liberados para ir embora, mas o senhor não. O senhor vai ficar aqui na Espanha. E ele disse não. Ele negou, ele não aceitou, preferiu ser mais viajante do que ficar ali na terra do Egito. E ele disse então para o rei, né? Se o meu povo vai embora, eu também estou indo com eles. Então o rei não queria deixar que ele fosse embora, porque as finanças da Espanha estavam muito bem. Então, da mesma forma, né, José, como um grande administrador, trouxe grande riqueza para o Egito. E depois vai acontecer a mesma coisa com o rei da Espanha. Não reconhece mais judeus. O faraó também vai se levantar, não reconhecendo mais, expulsando, criando problemas ali para o povo, né? Mas uma coisa importante dessa missão também, né? José foi um bom administrador na questão do alimento. Quando os egípcios não tinham mais prata, não tinham mais dinheiro, tiveram que negociar suas terras, os seus animais, por causa do pão. Então, a gente sempre tem falado, né? Pode faltar tudo, mas não pode faltar o pão. Então, a gente não deve colocar muito do nosso dinheiro naquilo que não é pão. Deixar sempre uma reserva.
porque sem pão, como disse os egípcios, morremos de fome. Bom, pessoal, um ótimo dia a todos. Que Hashem nos abençoe grandemente e um ótimo Shabbat. Estaremos então em Curitiba, permitindo Hashem. Reze por nós e que Deus abençoe a todos. E nos encontramos então no serviço do Kabbalat Shabbat. Fique com Deus. Shalom, shalom. Boker Tov. Muito bom dia. Shabbat shalom a todos. Shalom.